Olá, muito bom dia para você. Agora 11 horas e 13 minutos. Estamos no ar com o nosso programa Poder e Opinião. Não porque nós temos poder, mas porque a gente cobre o poder e traz a opinião diante do contexto da notícia. E a gente sempre recebe aqui no programa autoridades que nos ajudam a entender as movimentações da política, da economia e do poder, é claro. Afinal de contas, seja do judiciário, do executivo ou do legislativo, todas as decisões que são tomadas nesses três poderes impactam na nossa vida. E é por isso que a gente quer meter o bedelho, sim, junto, claro, com a sociedade. Lembrando que você que nos acompanha aqui pelo canal 10.2 ou pelo YouTube pode participar sempre mandando sua mensagem. Seja pelo nosso Instagram, basta você procurar a gente, ncnews.tv, ou pelo YouTube, né? Quem nos acompanha pelo computador pode responder aqui do lado, quem nos acompanha pelo celular pode responder aqui embaixo, pode mandar perguntas que a gente sempre vai ler também aqui na nossa programação, tá bom? Hoje eu estou recebendo um homem que é advogado. Ele possui 41 anos de idade, é natural de Manaus, atualmente cumpre seu primeiro mandato como vereador da capital amazonense, onde se destaca pela atuação técnica e jurídica. Paulo Tairone Peraza de Souza Júnior é advogado, com pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil. Tairone acumulou larga experiência na máquina pública antes de chegar ao parlamento. Atuou em órgãos de controle e fiscalização, como o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, além de ter passagem pela Assembleia Legislativa e pela própria Câmara Municipal. No Executivo, foi subsecretário na SENTEP, que é a Secretaria Municipal de Manaus, onde trabalhou com políticas de empreendedorismo e inovação. Também foi secretário de Administração na Prefeitura de Itacoatiara. Eleito pelo PMB em 2024, hoje ele preside a Comissão de Defesa do Consumidor na Câmara Municipal de Manaus e é um dos principais articuladores de projetos voltados à inclusão de pessoas com deficiência e ao desenvolvimento econômico da capital. Também divide comigo esse bate-papo aqui o cientista político Carlos Santiago, a quem a gente tem a honra de receber hoje aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia para os senhores. Tudo bem, Tairone? Muito bom dia, Cleiton. Muito bom dia, doutor Carlos. Muito bom dia a você que nos acompanha de casa. Muito obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição para a gente falar sobre política da nossa cidade, sobre a Câmara Municipal de Manaus e sobre a nossa vida. E sobre o seu trabalho também. Doutor Carlos, obrigado mais uma vez por ter aceito o convite do NC News. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. O NC News presta um grande serviço à sociedade no sentido de esclarecimento. Já temos aqui o vereador que vai contribuir muito, né, com esse debate hoje. Bom, a gente começa falando aqui sempre, né, sobre o porquê que as pessoas querem essa entrada no mundo político, né, nos debates políticos, e o senhor fica à vontade sempre que quiser fazer qualquer interseção, tá, doutor Carlos? Tairone, você passou pelo executivo muitas vezes, né, passou por órgãos de controle, hoje então o senhor tem um know-how para ser fiscal e escolheu, junto com seus pares, ser fiscal principalmente do direito do consumidor. Hoje, se você pudesse simplificar, qual é o trabalho do vereador Tairone, como o senhor diria que é o vereador? Cleiton, eu costumo dizer que eu passei pelos dois lados do balcão, digamos. Eu passei pela Câmara Municipal e estou hoje como vereador, e tive algumas passagens pelo Executivo também, pelo outro lado, e tive também uma passagem importante de 4 anos pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Então, eu hoje escrevo as leis, já fui parte de quem executou e também parte de quem fiscalizou. E isso ajuda muitas vezes a gente escolher de maneira assertiva os projetos que a gente vai apresentar, escolher de maneira assertiva a forma com a qual a gente vai fiscalizar ou discutir um orçamento, por exemplo. Então, a experiência para mim, nesse ponto, foi muito importante. O senhor tem alguma intervenção, doutor Carlos? Não, fique à vontade. Eu gostaria só de saber em que posição o senhor está fazendo o exercício da vereança na Câmara de Manaus. Na condição de membro da bancada do prefeito ou faz oposição ao prefeito? Não, eu me considero independente, doutor Carlos. Eu nunca figurei ali como base do prefeito. Por muito tempo, inclusive, atuei mais firmemente, mais forte na oposição, mas eu costumo dizer que o que rege o meu mandato é o bom senso. Então, em determinado momento, se eu tiver que votar pautas que sejam relacionadas à Prefeitura Municipal de Manaus, que interfiram na nossa vida, eu vou votar a favor. Se eu entender que são pautas que prejudicam as pessoas, a população da cidade de Manaus, eu votarei contra. Então, eu tenho sido independente nesse 1 ano
e 3 meses de mandato. Agora, num país, boa levantada, doutor Carlos, e aproveitando aí pelo que o senhor falou, num país que hoje fala muito em divisão, um lado ou outro, dá para ser tão em cima do muro ou tão equilibrado assim? Eu diria que se eu pudesse escolher uma forma, se tivesse um partido político que fosse o partido do bom senso, o partido do equilíbrio, era onde eu estaria. Porque na minha concepção, todo tipo de extremo, ele não é saudável, porque a gente acaba se contaminando por uma pauta ou por outra, e no final das contas, a direita tem pautas que eu entendo positivas, a esquerda tem pautas que eu entendo positivas, então o ideal seria que nós pudéssemos equilibrar. Mas não é o caso. O Brasil, há algum tempo, já vive um momento de muita polarização entre direita e esquerda, e aí a gente fica tentando se equilibrar. PMB, Partido da Mulher Brasileira, correto? Isso. Nós tivemos uma modificação recentemente, o PMB hoje, ele se chama Democrata. Certo. Houve uma aprovação do Tribunal Superior Eleitoral, então nós tivemos essa alteração de nome recente. Interessante, hein, do professor Carlos? Agora, é interessante também porque ele é o presidente de uma comissão importante, que é a Comissão do Consumidor, e nós vivemos hoje no Brasil, e principalmente no estado do Amazonas, a questão dos combustíveis, né? Sim. Já aconteceram, o Cleito sabe disso, que aconteceram no Amazonas algumas CPIs, né? Com relação aos cartéis de combustível na cidade de O Manaus. próprio Ministério Público já tentou levantar isso e nunca conseguiu provar nada, né, doutor Carlos? Está a comissão agindo dentro desse tema aí? Olha, a comissão da Câmara Municipal, ela não tem poder de polícia, tá? Então eu, enquanto presidente ou os membros da comissão, nós não podemos fazer uma fiscalização de maneira extensiva, como pode fazer o PROCON municipal ou como pode fazer o PROCON estadual. E tem mais algumas questões relacionadas ao combustível que também são importantes. Vou lhe dar um exemplo. Só quem pode fiscalizar as distribuidoras é a ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo. Então, por muitas vezes, principalmente nessa questão dos combustíveis, os órgãos que fazem parte da defesa do consumidor aqui no nosso estado ficam por muitas vezes com as mãos atadas, sem poder fiscalizar determinada parte do sistema todo de abastecimento de combustível, que vai desde a refinaria, da distribuição, até dos postos de combustível. Então isso é de fato um problema que sozinha a Câmara Municipal não consegue resolver, o PROCON municipal também não e o PROCON estadual também não. Precisa ter um esforço coletivo, nacional, para que a gente pudesse interferir nessa questão dos combustíveis. Ainda falando sobre isso, hoje então, defesa do consumidor, quais têm sido as maiores reclamações? Porque eu acredito que o PROCON estadual ele consegue fazer uma atuação muito ferrenha, né? Muito mais, com mais credibilidade, digamos assim, do que teve muitos anos atrás. Paralelo a isso, como é que trabalha hoje a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal e qual é a maior procura? Os dois PROCONs, eles têm ali na sua estrutura pessoas muito técnicas. A doutora Enilda é quem coordena o PROCON Manaus e o doutor Jalil é quem coordena o PROCON Amazonas. O PROCON Manaus, em determinado momento, ele foi extinto. Exato, sinceramente não sabia que estava reativado. Ele foi extinto e ele foi reestruturado, salvo engano, em 2022 ou 2023. Então está havendo um trabalho de reestruturação do PROCON. Na comissão da Câmara Municipal, a gente também encontrou alguns desafios, principalmente com relação à nossa estrutura, ao nosso regimento interno da Câmara. Então eu tive que propor um projeto de resolução para alterar algumas condições, algumas prerrogativas que a comissão da Câmara Municipal não tinha. Por exemplo, o senhor, doutor Carlos, que é advogado, a gente não tinha um rito definido desde a chegada de uma reclamação até a nossa audiência de conciliação, por exemplo. Então, chegava um consumidor com determinada denúncia e o presidente da época, o presidente do momento, ele definia como que devia ser aquele rito. Então, a gente propôs um projeto de resolução para que isso fique já claro no regimento interno, para que os próximos vereadores que assumam a comissão tenham pelo menos um norte, tenham um parâmetro a seguir. Com relação às principais reclamações, o top 3 sempre estão as concessionárias de água e de energia e as empresas de telefonia. Essas são as mais reclamadas, as mais demandadas. Quando a gente recebe uma notificação, uma denúncia do consumidor, nós chamamos as empresas, eles têm participado das nossas audiências de conciliação e na maioria das vezes a gente consegue equalizar os problemas, mas eles são os top 3.
Mas ficou de fora, mas acho que uma coisa que podemos ressaltar aqui é a questão do transporte coletivo na cidade de Manaus. Quer dizer, você hoje tem um sistema de transporte coletivo que está muito aquém de uma cidade que tem mais de 2 milhões de habitantes. Sim. Qual é a perspectiva futura, né? As reclamações são enormes, não só do ponto de vista da qualidade dos serviços, mas inclusive da segurança, né? Como é que a comissão pode trabalhar nesse sentido? Nós encontramos ainda, doutor Carlos, alguns ônibus velhos, alguns ônibus deteriorados na cidade de Manaus. Só que tem outros modais que vieram ganhando espaço também, como, por exemplo, os moto app, os Uberes. Então, se a gente pegar num recorte recente de 5 anos, o senhor pode perceber que diminuiu muito a quantidade de usuários do transporte coletivo, e, em contrapartida, aumentou a quantidade de usuários desses outros modais, tanto do mototáxi, do motoapp, quanto do Uber. Então, cabe à prefeitura tentar equilibrar, tentar trazer de novo o usuário, trazer de novo o consumidor. Só que como é que você atrai esse consumidor? Com ônibus novos, com ar-condicionado, e eu acredito que esse tenha sido até um ponto que a Prefeitura Municipal de Manaus conseguiu avançar um pouco, tirando alguns ônibus velhos que nós tínhamos anteriormente, mas ainda assim não é o cenário ideal. A gente precisa de investimentos, a gente precisa diminuir o subsídio que a Prefeitura paga às empresas de transporte coletivo, que, salvo engano, no ano passado foi em torno de 500 milhões de reais. Então, são 500 milhões de reais que saem da fonte do Tesouro, vão para as empresas de transporte coletivo, para você conseguir equilibrar o valor da passagem que o consumidor, que o cidadão paga. Então, é um problema muito complexo que a gente vem encarando na Câmara Municipal de Manaus. Nós temos lá um vereador, que é o vereador Jair, voltado exclusivamente para essas pautas do transporte coletivo, dos rodoviários. Temos uma comissão de transporte que atua bastante, mas é um problema de fato que precisa da atenção de todos. Mas eu cito essa questão, Cleiton, porque nós não temos, até o momento, nenhum projeto futuro em termos de transporte coletivo para essa cidade. Como não se tem um transporte coletivo adequado, limpo, um transporte coletivo melhor, acaba a sociedade buscando esses aplicativos. Então isso aí é terrível, né? Quer dizer, eu acho que a comissão poderia puxar uma grande discussão sobre qual o caminho que a cidade tem no sentido do transporte coletivo. Sem não dúvida. Só para um projeto de agora, mas também para um projeto de futuro. O que você acha? Sem dúvida, concordo com o senhor. A gente precisa discutir outros modais, né? A cidade de Manaus, como é uma cidade que tem muita água aqui no seu embaixo da terra, a gente não consegue ter, por exemplo, um metrô, né? Que é uma alternativa que em outras cidades, no Rio e em São Paulo, funcionam muito bem. Então a gente acaba tendo que buscar alternativas acima da terra. E hoje os ônibus são a principal alternativa. E a cidade de Manaus cresceu muito, aumentou muito a quantidade de carros, de motos nos últimos anos, mas ela continua sem estar preparada para receber todo esse volume. Nesse ano de 2026 nós temos eleição e não tem como fugir disso. O senhor deve ser candidato ou não? Não serei candidato. O senhor permanece vereador? Permaneço vereador, vou continuar. Eu preciso, apesar de eu ter uma experiência grande, Cleiton, eu preciso ainda amadurecer nesse primeiro mandato, nessa primeira legislatura, para quem sabe, a partir dos próximos anos, buscar outros voos. Então, eu apurei que o senhor tem uma relação muito forte com o Adail Filho, né? Foi eleito pelo Adail pai. O senhor também tem uma relação muito forte com o Thiago Abraim, que é filho, né, do Mário Abraim, prefeito lá de Itacoatiara. O senhor está recuando dessa possibilidade de ser candidato para apoiá-los nessa eleição, com uma forma de retribuir essa relação boa que você tem com eles? São dois amigos que eu tenho na política, são dois amigos já de algum tempo. Eu trabalhei em Itacoatiara, eu fui secretário de administração lá em Itacoatiara do prefeito Mário Abraim. Então, trabalhei também na eleição do deputado Thiago em 2022, estive com ele na Assembleia Legislativa. Então, a gente tem ali um grupo muito bem definido. Em determinado momento, a gente avança numa posição, recua numa posição. Estarei auxiliando os dois a serem reeleitos. Eu reputo que são dois parlamentares que têm atuado de maneira razoável para o nosso estado, para a nossa cidade. Então, dentre as opções que nós temos, eu imagino que o Thiago seja uma boa opção para a Assembleia e o Adail seja, sim,
uma boa opção de retorno à Câmara Federal. Então terão seus apoios, né? Terão, ambos terão o meu apoio. É importante a gente falar sobre isso, porque em ano de eleição, o país praticamente para, Sim. principalmente os legislativos. O senhor acha que dá para continuar trabalhando na Câmara Municipal com vereadores querendo ser deputados, com o próprio parlamento trabalhando em função, né, de todo esse cenário? Como é que o senhor percebe essa movimentação na Câmara hoje? A gente tem que continuar trabalhando. É uma coisa que eu não divulgo, que eu não faço publicação na internet, mas eu sou um dos poucos parlamentares que tiveram 100% de presença na Câmara Municipal. A Câmara Municipal funciona, o plenário, as nossas sessões, de segunda, terça e quarta, de 9 a aproximadamente 12h30, 1h da tarde. Então não é nada mais do que a nossa obrigação estar ali. Mas eu entendo que muitos colegas serão candidatos, eventualmente terão algumas ausências, mas a Câmara não vai parar. A maioria dos vereadores não será candidato e os trabalhos seguirão normalmente, como estão acontecendo agora. Já tem muita gente em pré-campanha e a Câmara não parou. E um dado interessante também é que essa atual legislatura foi a menor em termos de renovação, Cleiton. Verdade. Né? E um dos poucos foi justamente aqui o Tairone vereador que está aqui, o Tairone que está aqui. Salvo engano, foram 13% só de renovação. De renovação, exatamente. Não seria interessante você, para deputado estadual, federal, apostar na renovação, assim como você teve essa renovação, ou você continua no time dos apoiadores? Tem uma coisa que não prescreve, é a gratidão, né? E então tenho uma gratidão muito, muito grande, principalmente ao deputado Thiago, que foi uma pessoa que me apoiou desde o começo, acreditou em mim. Eu não seria candidato, apesar de trabalhar com política há muito tempo. Eu já coordenei algumas eleições, atuei como advogado eleitoral. Eu nunca tinha sido nem filiado a partido político. Então não tinha pretensão nenhuma de ser candidato em momento nenhum. Eu sempre fui mais dos bastidores. Então, você sabe que eles estão apoiando, pelo menos estão indicando o apoio ao pré-candidato ao Mazis. Quer dizer, esse caminho que você vai tomar também? É um caminho que eu considero, doutor Carlos, razoável, né? A gente tem uma eleição aparentemente definida com os nomes que disputarão: Omar, Davi, Maria do Carmo, talvez o grupo do governador lance algum candidato, mas está muito bem definido o desenho dessa eleição e, na minha perspectiva, o Omar seria um candidato mais razoável, que tem algumas características, principalmente como diálogo, não só com a classe política, com todos, para a gente fazer um Amazonas melhor. E o Senado Federal, como é que está a tua atuação aí com esses pré-candidatos que estão postos aí? Esse desenho precisa ficar mais claro ainda, né? Tem muita gente, muitos nomes sendo ventilados. Você já tem o capitão Alberto Neto, que é deputado federal, colocado como candidato ao Senado, o Eduardo Braga, que é senador, o Marcos Rota, que foi lançado recentemente. Então, está se ventilando o nome de um colega, que é o vereador Rodrigo Sá, também por parte do grupo do governador. Então, isso precisa ficar bem definido ainda. O que a gente tem que saber é que precisamos escolher com muita sabedoria, porque são 3 vagas apenas, né, com uma eventual saída do senador Omar. A gente precisa ter representantes que sejam, de fato, que tenham ali a articulação em Brasília para continuar trazendo os benefícios que o nosso Estado precisa. É importante a gente falar sobre tudo isso. Você que nos acompanha aqui no Poder e Opinião, nesse momento inicia a entrevista coletiva do partido União Brasil, que estava marcado para começar às 10 horas da manhã, já começa com 1h30 de atraso, porque eu quero inclusive o comentário de vocês dois. Esse ano, 2026, é uma eleição... desculpa. Minha direção acaba de me corrigir aqui. Estava marcado para começar às 9h30 e não 10 horas. Com isso, então, 2 horas de atraso. E a informação que se tem é que essas 2 horas de atraso se dão principalmente por causa de não baterem o martelo efetivamente ainda do que vai acontecer daqui para frente. Existe uma informação, por exemplo, de que o governador Wilson Lima, que até hoje de manhã assumia para a imprensa que iria permanecer no cargo, abre a possibilidade de novo de renunciar. Então, por isso ainda não tinha começado. A outra informação é de que Rodrigo Sá, vereador, estava entre candidato ao Senado ou vice-governador na chapa de Omar Aziz.
E todo esse desenrolar acontece não somente no União Brasil, mas em vários outros partidos. O PL, por exemplo, teve segunda-feira uma reunião e, num racha na direita, não conseguiram preencher ainda a ficha completa de quem vão indicar para deputados estaduais e federais. O rabo, por exemplo, da chapa deles fugiu todo por conta da indicação de um candidato. Então, a pergunta é, já teve eleição mais turbulenta do... E olha que eu achei que a de vereador em 2024 tinha sido turbulenta. Mais turbulenta que essa, doutor Carlos? Eu acho que essa eleição vai ser uma eleição disputadíssima. E se o governador Wilson Lima não renunciar ao cargo de governador do estado do Amazonas para disputar o pleito, ele será, e aí eu posso afirmar aqui, o maior derrotado de 2026. Ele não conseguiu eleger para a cidade de Manaus Roberto Cidade como prefeito da cidade de Manaus, ficou na 4ª colocação e não conseguiu sequer reeleger o presidente da Câmara Municipal de Manaus, Caio André, não foi reeleito. O governador perdeu a eleição em quase todos os municípios importantes do estado do Amazonas, não tem o apoio da família Bolsonaro e está numa situação difícil para ele. Se ele não sair do cargo, postular um outro mandato eletivo, a situação dele fica nessa condição que eu falei. Um político mais derrotado nesse pleito de 2026. E o governador Wilson Lima acaba de confirmar o vereador Rodrigo Sá como pré-candidato ao Senado. Pré não, né? Agora já que está oficial, ainda é pré-candidato, é verdade. Até as convenções. Exato, Exatamente. até as Agora, convenções se fecharem. É interessante você falando aí de montagem de chapa, de cálculo. Quando a gente está de fora, fica mais tranquilo de você analisar, né? Agora, quando era a minha vez, era um dia sem dormir sobre para onde eu podia ir, que partido queria me abrigar. Meu nome não foi aceito em algumas chapas, foi aceito em outras que talvez eu não ganhasse a eleição. Então, são dias de muita aflição. Esse momento de você decidir partido, fechar chapa, é interessante, é divertido. O outro dado interessante é que, até o dia 4, a descompatibilização de quem quer disputar o cargo e também filiação. Mas a definição mesmo para os cargos majoritários serão nas convenções partidárias. Porque daqui para frente, Cleiton, vamos ter muitas articulações, muitos acordos ainda serão expostos aí pelos caciques da política local. E é importante a gente mencionar um dado que o Tairone trouxe para a gente agora, até para que seja bem explicado. Ele disse, não fui aceito em alguns partidos. É importante a gente dizer que às vezes não aceitam certos nomes de peso como o dele em partidos por uma série de situações. Existem aqueles nomes que puxam o voto e ajudam o partido, mas existem aqueles que muitos candidatos têm medo, têm receio, por conta justamente das articulações serem muito boas, serem muito positivas, e acredita-se que vai ter mais verba do que outros. Então tem tudo isso na articulação política, não é, vereador? Eleição, principalmente a proporcional, é a matemática, né? Então a gente sabe mais ou menos até onde pode chegar o seu teto de votos. Você sabe que em determinado partido você não terá chance, em outros você terá uma chance maior. Então você tem que sentar na hora de escolher o partido, tem que sentar, ver, abrir toda a chapa, ver quem tem condição de ganhar de você, ver quais são os candidatos que conseguem trazer voto para essa chapa, para se bater o coeficiente eleitoral. Então é matemática, é na ponta da linha. Com relação a recurso, por exemplo, eu disputei pelo PMB, hoje Democrata, e a gente não tinha fundo eleitoral. Então eu não usei, como a gente não tem a quantidade mínima de deputados federais, nosso partido não teve fundo eleitoral. Então a minha eleição, por exemplo, foi uma eleição de dinheiro meu e dos amigos. O outro dado interessante que aconteceu na eleição de 2022, agora nós estamos em 2026, novamente a eleição para a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, é que em 2022 também não teve uma renovação muito significativa na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Mas quem venceu naquele pleito como o novo ali, um mandato ali, uma pessoa que veio nova ali, que não tinha mandato antes, foram pessoas ligadas aos prefeitos, né? O prefeito de Coari elegeu a sua filha, o prefeito de Maracapuru elegeu o seu irmão, o prefeito de Parintins elegeu sua esposa. Quer dizer,
Quer dizer, então tem tudo isso nessa matemática também. Isso. Com quem que você vai ficar? Se você for ficar com os parentes de prefeitos, né? Ou esposas, ou companheiras de prefeito, a situação piora ainda muito mais, viu, Cleiton? Eu acredito sim. Eu tenho um vídeo agora, já que eu peço licença aos senhores para a gente, né? Esse é um factual que chama muita atenção e o canal NC News surge justamente com esse contexto, de atualizar o nosso telespectador o tempo todo. Tem uma fala de um vídeo que foi publicado na internet agora há pouco, do governador Wilson Lima, confirmando alguns nomes. Vamos ouvi-lo, por favor. De muito trabalho, hoje nós estamos anunciando o nome de Tarja. alguém que tem essa vivência, que tem essa preparação técnica, de alguém que conheceu as dificuldades de ser filho de uma mãe solteira, que viveu no interior, que veio do interior e que veio para a capital em busca de oportunidades e que vai nos representar e estará no Senado Federal em 2026. 2026 ele vai concorrer, ele vai estar a partir de 2027, que é o nosso delegado Rodrigo Sá. Bom dia a todos. Governador, esse momento é um momento muito especial, certamente ficará marcado aí para sempre no meu coração, na minha memória. Eu quero cumprimentar. Bom, você viu aí então, né, o discurso do governador Wilson Lima. Foi uma publicação feita por Igor Castro, que é jornalista, e hoje tem também articulado muito nos comentários políticos e fazendo pesquisas, né? Criou um instituto de pesquisa e tem despontado muito isso. Rodrigo Sá não apareceu em nenhuma pesquisa ainda porque não tinha levantado essa questão, né, doutor Carlos? Mas agora começa a ventilar o seu nome para a possibilidade de Senado Federal. Sim, é o nome da base do governador. Agora, a situação que se coloca, vereador, é o seguinte: o governador, ele comanda no estado do Amazonas a maior federação partidária do país, que é a União lá do PP e a União Brasil. Tem essa federação. Tem o maior orçamento, o maior número de deputados, o maior tempo de televisão. E no Amazonas está muito acanhada essa federação, lançando apenas um candidato ao Senado, que não tem já uma história longa na política local. Então eu acho que o governador talvez faça um desdobramento disso nesses próximos dias. Ou se não, isso é uma fórmula que ele encontrou também para segurar esse núcleo político dele, né, que está nessa federação. Lembrando que a federação tem aí o vice-governador Tadeu de Souza na sua composição. Então vamos aguardar o desdobramento disso aí, Cleiton. A informação que eu recebo agora aqui, desculpa, rapidamente, vereador, é que o governador Wilson Lima não abre mão de Roberto Cidade, do nome de Roberto Cidade, que estava se ventilando que poderia ser vice de Omar Aziz, e há a possibilidade de Alessandra Campelo entrar na jogada para vice de Omar Aziz. Vamos aguardar para ver se esse nome sai agora ou não. Com relação ao nome do vereador Rodrigo Sá, é um colega meu de bancada, eu tenho uma relação muito próxima, é um cara muito preparado, tem uma experiência grande, é delegado de polícia, já foi diretor-presidente do Detran, é um bom parlamentar, é um nome que, apesar de novo, vai ser um nome competitivo, acredito que seja ali do grupo do governador um acerto, é um bom nome, é uma pessoa inteligente, acima de tudo, é um bom parlamentar, acho que vai fazer uma boa eleição. Se terá o mesmo caminho do vereador Plínio Valério, por exemplo, que saiu da Câmara Municipal direto para o Senado, aí a gente precisa ver o que as urnas vão indicar, mas é um bom nome. E o Plínio disputou vários pleitos, né, o cargo de senador, somente na terceira chegou lá. Salvo engano, o vereador Jefferson Pérez também saiu da Câmara direto para o Senado, sim, salvo engano. Mas também disputou dois pleitos isso. lá. No caso do vereador Rodrigo Sá, tem apenas 1 ano e pouco meses de mandato legislativo municipal. Nós temos os nomes aqui, olha, Carlinhos Bessa chega à União Brasil, Dr. Gomes também, vereadora Thaís Alipe, Vanderlei Monteiro, deputado, a Thaís Alipe deve vir para Federal, pela União Progressistas,
O deputado Roberto Cidade vem a deputado federal como candidato, anunciado agora há pouco. Fausto Júnior também como deputado federal. Joana Dark para federal. Coronel Menezes vem como deputado federal, candidato. Terezinha Ruiz também para federal. Patrícia Lopes, ex-prefeita de Presidente Figueiredo, também vem candidata a deputada federal. Joana Dark falou inclusive da importância de mais mulheres na política. E o Rodrigo Sá, anunciado agora há pouco como pré-candidato ao Senado da República. Agora é um alerta, porque essa chapa para federal é chamada chapa da morte, né? Por quê? Porque você colocou o Menezes, Sim, a Joana Dark, também, federal. o Roberto Cidade Isso. e o Fausto Júnior, é isso? Certamente essa chapa não vai eleger 50%, né, das vagas para a Câmara dos Deputados, né? Nós temos outras chapas aí, temos chapas do MDB, temos chapas do PSD, temos chapas do prefeito da capital. Então, eu acho que essa chapa vai ser muito forte. Inclusive, tem uma chapa aí do Silas Câmaras com Amon Mandel, né? Então, essa chapa aí é uma chapa chamada chapa da morte. Aí, no mínimo, aí, os dois vão ficar de fora. Os dois que estão postos aí vão ficar de fora. Eu acho, inclusive, que a deputada Joana Dark é muito forte, candidata à Câmara dos Deputados. É uma chapa que deve fazer dois, é uma chapa das que eu vi que estão divulgadas até então, é a chapa mais forte, então essa chapa caminha para fazer dois de certeza, podendo fazer o terceiro. A vereadora Thaís Alipe também tem uma estrutura, deve casar os votos com o pai Felipe Souza, deputado estadual, então trará muitos votos para essa chapa de federal. A deputada Joana Dark também, então é uma chapa que ficou muito forte, mas com a possibilidade de fazer três. Esse desenho ainda vai se definir, porque você ainda vai abrigar alguns nomes. O PL, por exemplo, vai depender muito de o segundo lugar do PL, o segundo colocado do PL, atingir aqueles 20% do coeficiente eleitoral. Então, o PL pode fazer dois, mas se ninguém bater 50, 56 mil votos, só faria o Salazar. Então, é um desenho ainda que vai acontecer mais para frente. Felipe Souza, inclusive, ao que eu sei, sai do PMB, vai para o PRD. Ele está no PRD. Do PRD, ele deve ir para o Podemos. Eu vi vi uma notícia, na vai verdade. indo para o Podemos por uma questão de articulação do prefeito Davi Almeida, lá em Brasília, que busca o partido que era tido como de Felipe Souza para a base dele nesse arrojo para o governo do estado do Amazonas. O PRD faz também uma federação com Solidariedade. Com Solidariedade. E no Solidariedade tem a filiação do Cabo Daciolo, que nesse momento está procurando uma nova sigla. Isso. Porque o prefeito, não vou dizer o prefeito, mas o grupo do prefeito conseguiu trazer essa federação para a sua zona de articulação política ali. E aí ficou numa situação até difícil para o Cabo Daciolo de ser candidato ao Senado pelo estado do Amazonas, porque hoje ele está sem partido. O partido que ele se filiou hoje está com o prefeito Davi Almeida. O fato é que só tenta sábado para ele resolver, né? Não? Exatamente. Cabo Daciolo, eu sou vascaíno, gosto muito de futebol, Cabo Daciolo também é vascaíno, então fico muito desconfortável de falar do Cabo Daciolo, mas eu acho que ele tinha que voltar para o Rio de Janeiro, porque ele não tem história nenhuma aqui com o nosso estado, não tem história nenhuma aqui com a capital amazonense. Mas se a gente for ver, é engraçado, e isso começa muito, talvez ganhe mais fama, né? Quando a gente tem, por exemplo, Tiririca e Marina Silva, que saem dos seus estados e vão ganhar por São Paulo, né, um para a Câmara Federal e outro para o Senado Federal. Marina Silva, inclusive, se descompatibilizou ontem, justamente para tentar novamente o Senado Federal pela cidade de São Paulo. Ela sai do Acre, Tiririca sai do Ceará e vai para lá. Então, está se tornando uma rotina você tentar no estado alheio, né? Esse movimento está acontecendo muito, principalmente com os candidatos do PL. Né? São pessoas saindo de outros estados, indo para Santa Catarina, por exemplo, gerando um desconforto com os parlamentares do PL de Santa Catarina. Está acontecendo aqui em Roraima também, salvo engano, aquele Hélio Negão, que era uma pessoa muito próxima do Bolsonaro, mudando o domicílio eleitoral para disputar por Roraima. Então isso tem que ser muito conversado com as lideranças locais, senão esse tiro sai pela culatra. Esse estilo, essa fórmula, ela não é nova no Brasil, né? Antes de 64, se tinha isso. Você podia ser eleito por vários estados, vários estados da federação. Isso aconteceu muito, isso, né?
O próprio Gilberto Mestrino foi eleito por Roraima, né, deputado. Então, quer dizer, isso está muito forte no Brasil. Agora, Cleiton, eu sou assim, eu acho que se você for analisar os 2 senadores do Amazonas, não é fazendo uma comparação assim, ao pé da letra, né, mas os 2 senadores do Amazonas não nasceram aqui, né? Não nasceram aqui, estão aí. 2 dos 3, que o senhor diz, Eduardo Braga e Omar Aziz. Exatamente. Nós temos o capitão Alberto Neto, que também não é daqui, quase se elege prefeito da cidade de Manaus. O Alfredo não é daqui, quer dizer, essa cidade ela é muito aconchegante, né? E aí, certamente, é nesse sentido que muitos estão procurando o estado do Amazonas. O meu problema não é nem se são de fora, né? O meu problema é se, de fato, vai melhorar a qualidade da política e dos políticos do estado do Amazonas. Isso que a gente precisa. Excelente. A gente continua, então, acompanhando tudo que está se movimentando lá por essa entrevista coletiva, né? Esses anúncios que estão sendo feitos pela Federação ou coligação do Federação. União Brasil, né? Uma federação União Brasil com progressistas, e a gente, a qualquer momento, pode, então, interromper aqui a nossa entrevista com o vereador Tairone para falar sobre o que está acontecendo por lá, porque a movimentação vai impactando em todo o cenário político, inclusive reflete na Câmara Municipal, não é não, vereador? Sem dúvida. Bom, o senhor, então, a gente já falou muito sobre a questão da sua atuação como defesa do consumidor, o senhor também levanta muito a bandeira da acessibilidade. O que a comissão tem feito hoje de trabalhos em Manaus para essa acessibilidade? Porque hoje, se você andar, por exemplo, no centro do Rio de Janeiro, um deficiente consegue ir a centro histórico, visitar museus, acompanhar muitos lugares, porque existe acessibilidade. Você vai a Fortaleza, no estado do Ceará, que é quase um puxadinho de Manaus, e consegue verificar que um deficiente tem uma vida mais acessível. Como é que está o trabalho da Câmara Municipal para que Manaus se torne mais acessível? Nós temos uma comissão da pessoa com deficiência, presidida pelo vereador Marco Castilho. Eu sou o membro suplente dessa comissão, mas a Comissão de Defesa ela consegue atuar também na medida do possível. Vou dar um exemplo. Nós tivemos um jogo logo no começo de 2025 aqui na cidade de Manaus, em que não estava sendo respeitada a quantidade mínima de ingressos para pessoas com deficiência. Eu fui até o estádio, fui até o ponto de venda e a gente conseguiu reverter essa questão, e as pessoas com deficiência puderam ter acesso às gratuidades, que são gratuidades definidas por uma lei estadual, isso à época com o auxílio do PROCON. A comissão da Câmara, a Comissão de Direito do Consumidor da Câmara também esteve em várias ações itinerantes, levando informação, e aí a gente fala também um pouco de acessibilidade, com foco no consumidor, obviamente, mas a gente tenta trazer um pouco a questão da acessibilidade. Mas o que o Cleiton colocou é uma coisa interessante, porque você tem um projeto de lei que envolve, inclusive, a prática de esporte por pessoas, né, diagnosticada com um aspecto autista, né? Isso. Inclusive, hoje, doutor Carlos, é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, né? Então, a gente tem ali o mês de abril todo com várias ações voltadas. Eu tenho alguns projetos de lei voltados às pessoas com TEA. Eu tive um que foi aprovado recentemente agora, são das atividades esportivas adaptadas a essas pessoas. Eu uso sempre isso como exemplo. Você acha que Manaus não tem isso? Não, a gente precisa evoluir. O que esse meu projeto especificamente fala? Que tanto as escolas como os espaços públicos do município, elas precisam estar adaptadas à atividade esportiva de pessoas com TEA, principalmente de crianças com TEA. Essas crianças têm algumas dificuldades motoras, inclusive de dar um simples pulo. Então, a ideia desse projeto que seguiu a sanção do prefeito é que as escolas e os espaços públicos eles sejam adaptados às atividades esportivas, que são forma de terapia também para essas crianças. A terapia não é só o fonoaudiólogo, não é o fisioterapeuta. A atividade esportiva também pode servir como terapia para essas crianças. E a ideia é essa. Então, eu apresentei alguns projetos para essas pessoas. A cidade de Manaus hoje conta com aproximadamente 30 mil pessoas com autismo. O estado do Amazonas tem mais de 50 mil pessoas diagnosticadas ou com laudo. Então, na Câmara Municipal, eu tenho feito um trabalho muito grande de trazer alternativas, de propor projetos de lei que melhorem a vida dessas pessoas. Não só das crianças, porque eu tenho um instituto que eu ajudo, que eles têm um mote que os autistas crescem. Eu falo isso sempre nas entrevistas, porque o grande apelo é com relação às crianças e os jovens.
mas essas pessoas elas se tornarão adultos. Então eles precisam também estar preparados para a vida adulta, como por exemplo o Profissionaliza TEA, que é um projeto que eu tenho para que a Prefeitura Municipal de Manaus, através da sua Secretaria de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, traga alternativas também de profissionalização para esses jovens, para que eles sejam adultos mais funcionais, para que eles possam ter condição de trazer recurso para dentro de casa, para que eles possam sobreviver. E não só eles. Eu falo também muito sobre o cuidado que a gente precisa ter com as mães, né? Que muitas vezes elas saem dos seus empregos para cuidar dos seus filhos, muitas vezes são mães solo. Essas mães também precisam de cuidado e essas mães também precisam de alternativa de geração de renda para dentro de casa. Então também tem um projeto relacionado a isso, para que a prefeitura leve alternativas para que essas mães também possam trazer dinheiro para dentro de casa. Excelente. Senhores, agora pode falar, doutor Carlos. Não, eu não sei se vamos para o intervalo, mas eu tenho Pode falar. Uma outra questão aqui. Quer dizer, o senhor tem um projeto de lei, né, que até recebeu apoio dos seus colegas, dos seus pares lá, que busca transparência total dos recursos públicos, né, do município. O senhor está achando que não está muito transparente os gastos e a arrecadação do município de Manaus? Doutor Carlos, como a gente conversou no começo do programa, eu passei pelo Tribunal de Contas por 4 anos, né, que é o órgão fiscalizador das atividades municipais e estaduais. Então a transparência é uma pauta que me chama muita atenção. Eu tenho 2 projetos específicos relacionados à transparência que estão tramitando na Câmara. Um é sobre a transparência com os gastos públicos em eventos que o município faz, como por exemplo o Passo a Passo. O projeto pede que nos espaços onde estão havendo esses eventos, em algum lugar, seja numa placa, seja num totem, esteja especificado lá quanto foi gasto com estrutura, quanto foi gasto com banheiro, quanto foi gasto com o cachê dos artistas, quanto foi gasto com palco, som e iluminação. É um dos projetos. O outro relacionado à transparência também é com relação aos radares da cidade de Manaus, que tem crescido muito a colocação dos radares. Às vezes a gente não sabe onde o radar vai ser instalado, por que ele está sendo instalado assim. Então, projetos relacionados à transparência, esses 2 estão em tramitação, a gente está trabalhando para que eles sejam aprovados ainda agora nesse primeiro semestre. A articulação está boa? Porque quando fala em transparência, o povo corre, né, doutor Carlos? Está boa, mas, por exemplo, com relação a essa dos radares, eu recebi o feedback das pessoas do IMTT, inclusive sendo favoráveis ao projeto, que é algo que o IMTT já busca fazer. Então, o meu projeto de lei foi ao encontro dessa expectativa de divulgar, sim, aonde estão os radares, por que aqueles radares estão instalados ali, os estudos técnicos preliminares. É sobre isso que fala o projeto. Porque Cleito, o que acontece, por exemplo, nos municípios é o seguinte: olha, o cantor X vai receber R$500 mil de cachê para fazer uma apresentação no município um município distante da cidade de Manaus. Mas você só sabe o cachê, né, que vai ganhar. Mas aí tem iluminação, transporte, alimentação, hospedagem. Isso a sociedade não fica sabendo, porque essa somatória disso vai dar um valor muito alto, né? Então é nesse sentido que eu acho que tem que ter essa transparência com relação a isso tudo, que só fala do cachê, mas não fala da estrutura que está por trás disso, né? Para manter isso para a apresentação do doutor. Eu acho que essa questão da gente ser contra a atividade cultural, né, principalmente de artistas locais, eu acho que a gente não pode ser contra. Agora nós temos que ter muita transparência com relação a isso. Exatamente esse o objetivo, até porque a gente está tratando de dinheiro público. Então a gente precisa, a prefeitura ela não fabrica dinheiro. Isso é dinheiro dos tributos, dos impostos que são recolhidos. Então a gente precisa ter a transparência. E eu concordo com o senhor, não sou contra a realização dos eventos culturais, né? Até porque eles movimentam a cidade, geram receita para os empreendedores, para os comerciantes da nossa cidade, mas a gente precisa saber exatamente quanto está sendo gasto para ver se isso compensou. Porque de repente gastou-se, um exemplo, 20 milhões com determinado show, só que se gerou-se um recurso superior a esse valor, 25 milhões, 30 milhões, então valeu a pena o investimento, porque se arrecadou também mais de tributos, de impostos, enfim. Então é uma questão que eu prezo muito, então alguns projetos são relacionados à transparência.
Bom, a gente vai caminhando para quase meio-dia. Eu quero agradecer muito a companhia dos senhores nessa manhã, fim de manhã de quinta-feira. Vereador Tairone, seja sempre muito bem-vindo. Boas pautas, polêmicas ou seja qual for o debate que o senhor queira levantar, o NC News está sempre à disposição. Obrigado, Cleiton. Obrigado, doutor Carlos. Obrigado a você que nos acompanhou. Eu quero deixar registrado aqui o número da nossa Comissão de Defesa do Consumidor. Então, você que nos acompanha de casa, se tiver alguma questão relacionada ao direito do consumidor, algum direito seu que eventualmente tenha sido desrespeitado, pode procurar a Câmara Municipal de Manaus. Nós atendemos de segunda a sexta-feira, de 8 às 14, ou no WhatsApp 981689575. E a você um grande abraço, Cleiton. Obrigado, doutor Carlos, e até a próxima. Doutor Carlos Santiago, obrigado por estar aqui com a gente sempre e volte mais vezes. Muito obrigado, Cleiton, e muito obrigado a Norte News pela essa oportunidade de estar discutindo assuntos tão importantes para a cidade de Manaus e para o estado do Amazonas. Obrigado, bom dia, bom trabalho para os senhores. A gente segue aqui com o nosso Poder e Opinião, porque agora a nossa repórter Andresa Cunha traz informações direto dessa entrevista coletiva vinda com o discurso do governador Wilson Lima, que ainda está acontecendo nesse momento em Manaus. Andresa Cunha, com você. Há exatos um mês do último evento realizado pelo governador Wilson Lima, que a gente chama carinhosamente de evento do Fico, onde ele anunciou que continuaria o seu mandato. Ele acaba de oficializar que, de fato, vai seguir no governo do Amazonas até o final e anunciou em um evento aqui da Federação União Progressistas o nome do vereador delegado Rodrigo Sá como o candidato da federação para disputar o Senado em nome do partido, né? Vale ressaltar que ele fez também um anúncio de alguns deputados federais aqui durante esse evento. Quem que a gente pôde ver? A gente viu aqui o deputado estadual Roberto Cidade, que era um nome cotado para ser vice de Omar Aziz. Ele confirma que vem como deputado federal pelo União Progressistas, assim como Fausto Júnior, a deputada Joana Dark, Coronel Menezes, que não esteve no evento, mas também vem pelo União Progressistas para deputado federal. Temos Terezinha Ruiz, também como um nome confirmado, além da ex-prefeita de Presidente Figueiredo, Patrícia Lopes, a vereadora, a deputada Joana Dark, que estava como secretária dos Animais, foi confirmada também como pré-candidata a deputada federal aqui pelo Amazonas. A gente chama atenção também para algumas filiações que aconteceram aqui no evento, como de Carlinhos Bessa, Doutor Gomes, deputado Vanderlei Monteiro e um nome que chama a atenção é da vereadora Thaís Alipe, que até então era do PRD e acaba de se filiar também para concorrer a deputada federal aqui pela Federação União Progressistas. Mais uma coisa que ele foi questionado pela imprensa durante o evento e aí, teremos Tadeu de Souza como pré-candidato ao governo do Amazonas? Ele foi questionado 2 vezes durante a coletiva e ele foi taxativo. Não temos ainda essa informação e ele só vai confirmar qualquer coisa, oficializar esta decisão no dia 4 de agosto, que é o limite ali que tem para apresentar os candidatos oficialmente. Mas a gente viu aqui toda essa movimentação. Tinham pessoas estratégicas. A gente viu, por exemplo, o deputado Rosenha, que acabou de se filiar ao PSD, que é partido de Omar Aziz, mas estava presente. Vimos a deputada estadual Alessandra Campelo, que é um nome que ganhou força, e agora com a ida do presidente da casa, Roberto Cidade, para deputado federal, é um nome que segue forte aí nessa disputa para, quem sabe, ser vice do senador Omar Aziz ao governo do Amazonas. Então, assim, a gente viu um palanque recheado de pessoas, diversos partidos, tivemos essas filiações e o anúncio do delegado e vereador de Manaus atualmente, Rodrigo Sá, como o pré-candidato ao Senado, e aí o Wilson Lima confirmando que de fato vai finalizar o seu mandato como governador do Amazonas. A pergunta que fica agora, né, é se de fato vamos ter aí o vice-governador Tadeu de Souza como um pré-candidato ao governo do Amazonas, mas ele foi taxativo. Essa resposta a gente só vai ter no dia 4 de agosto. A gente segue então acompanhando, né? Porque, inclusive, a Andresa Cunha conversou com o vereador Rodrigo Sá,
que foi um dos maiores nomes anunciados hoje aí, inclusive, como pré-candidato ao Senado. Vamos ouvir então a entrevista dela com ele. Como o senhor vê esse desafio para candidato a Senado, o senhor atualmente vereador de Manaus, né? Foi escolhido pela população manauara para estar lá na Câmara. Como é que o senhor vê agora essa mudança de chave para o Estado? Eu vejo com muita tranquilidade, com muita alegria, muito entusiasmo, porque demonstra aí não só a confiança do governador, mas o reconhecimento por toda a nossa trajetória de vida, trajetória profissional. E me sinto, obviamente, muito entusiasmado com essa missão, com esse desafio, mas de igual maneira me sinto preparado para isso, para concorrer, para disputar, para estar levando pautas importantes e, acima de tudo, pensando em melhorar a vida do povo do Amazonas. Eu sou um servidor público há mais de 20 anos e vou continuar servindo a população do meu estado. E falando em pautas, que ser senador é diferente de ser vereador, Sim, aqui sim. o senhor está olhando para Manaus. O que o senhor pretende trazer mesmo como ponto de partida para essas pautas no Senado? Ambos são funções legislativas, né? Tem essa semelhança. Mas, obviamente, que o Senado trata de pautas mais abrangentes, em âmbito nacional. E pautas importantes, como a defesa da Zona Franca de Manaus. A gente precisa fortalecer a Zona Franca, ampliar o alcance dela, criar novas matrizes econômicas também, como o governador falou, da exploração do gás, enfim. Pautas importantes como a pavimentação da BR-319, porque já se fala disso há mais de 40 anos e ninguém resolve. A gente não se engana com notícias recentes. Então, essas pautas são importantes para o nosso estado e, acima de tudo, levar a discussão da segurança pública, da proteção à mulher, da mobilidade urbana, enfim, coisas que eu já trato hoje em âmbito local e a gente quer ampliar isso para todo o estado do Amazonas. Inclusive, essa pauta da mulher deve ser algo que deve ser evidenciado com muita frequência, não só pela União Brasil Progressista, mas também pela chapa que vem encabeçada pelo pré-candidato ao governo do estado do Amazonas, o senador o senador Omar Aziz. Por isso, a informação que se tem de bastidor e que começa a se desenhar é da possibilidade de Alessandra Campelo ser indicada pela União Brasil Progressistas para candidata a vice na chapa de Omar Aziz. Então, a gente ainda está aguardando, muita coisa ainda deve acontecer realmente até o sábado agora, dia 4 de abril, e a gente quer, porque após o dia 4 de abril, ninguém pode mais remanejar. E aí vem as reuniões, né, os anúncios oficiais lá na frente, mês de agosto, por isso que alguns disseram que a gente só vai saber lá para frente. Mas essa janela partidária, como se chama, a possibilidade de movimentação, é que deve acontecer até sábado agora, dia 4 de abril. De qualquer modo, a gente também vai ouvir agora a transmissão que o Portal Imediato fez com a repórter Brenda Souza, com a palavra do governador Wilson Lima. A gente vai ver os detalhes do que ele disse nesse anúncio, nessa entrevista coletiva. Acompanhe. A minha história de vida me trouxe até a condição que hoje eu estou. Nunca foi um desejo pessoal ocupar o cargo que hoje eu ocupo. Mas cheguei aqui pela vontade do povo do estado do Amazonas e sou muito grato e muito honrado por isso. Nós passamos momentos muito difíceis, momentos muito complicados, em que eu muitas vezes ficava me questionando por que eu tinha saído da minha condição de conforto, de comodidade, para enfrentar um desafio tão grande como esse. Alguém que não era da política, alguém que não tinha ocupado nenhum cargo eletivo e que já era alçado à condição de figura mais importante ou mais relevante do Estado e tendo os seus ombros a responsabilidade de superar problemas históricos, como o da saúde, o social, combater pobreza, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Mas quis Deus que eu fosse o governador do estado do Amazonas nos momentos mais difíceis pelos quais esse estado passou. E me sinto muito honrado por isso. Hoje me sinto um homem melhor, um cidadão melhor, um pai melhor, um administrador melhor, um administrador mais preparado. Alguém que entende a relevância que é ocupar o cargo que tem hoje, a necessidade de ter diálogo institucional, e a gente conseguiu, meu presidente Roberto Cidade, trazer uma paz institucional como nunca antes se havia visto no Estado.
Hoje não tem a briga ou a confusão entre governador e presidente da Assembleia, entre legislativo e executivo, e a gente conseguiu construir isso com o Tribunal de Justiça, com o Tribunal de Contas do Estado, com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, cada um respeitando o seu espaço, respeitando a independência dos poderes, mas entendendo, sobretudo, a necessidade da gente caminhar de forma harmônica para fazer entregas e para focar e se preocupar naquilo que realmente interessa. Nós conseguimos ter avanços significativos na área da saúde, em que a gente está fazendo uma grande transformação, como é o Complexo Talaçu, em que antes o paciente chegava lá com uma condição difícil, uma fratura, ele era estabilizado, tinha que esperar entre 30 e 40 dias para ser operado. Hoje, no 28 de agosto, o paciente é operado, o paciente de urgência e emergência é operado em no máximo 5 horas. Em 5 horas ele tem o problema dele resolvido. Nós conseguimos virar a chave no Platão Araújo, no João Lúcio. O Delfina tinha 35 leitos em 2019. Hoje são 360 leitos. E não é só a estrutura que melhorou, não. Nós estamos fazendo lá transplante de rim, transplante de fígado, implante coclear, transplante de córnea. Estamos dando qualidade de vida para as pessoas, provando que o estado do Amazonas não precisava de prédios novos. Ele precisava de estruturas que pudessem funcionar, de estruturas que pudessem atender as pessoas com humanidade, que pudessem dar a resposta que as pessoas precisam. No ano passado, nós estabelecemos uma meta para operar as pessoas. O Ministério da Saúde teve recentemente, aqui no estado do Amazonas, apresentando os resultados. O estado do Amazonas, no ano passado, foi o 10º que mais operou em todo o país. Só que agora, a gente não está mais contando o número de cirurgias. O que a gente conta agora é o tempo que o cidadão vai esperar para fazer uma cirurgia no estado do Amazonas. E de forma inédita, hoje a gente pode garantir que cirurgias simples e ortopédicas o cidadão faz em no máximo 30 dias no estado do Amazonas. Cirurgia de hérnia, de vesícula, em 30 dias está resolvido. Cirurgia de catarata, se tiver alguém aí, que tiver um pai, que tiver uma mãe, que tiver um avô, que tiver um vizinho com esse problema, em 7 dias a pessoa está operada, porque a gente não tem mais fila de gente esperando por essa cirurgia. A gente zerou a fila aqui na capital e estamos indo para o interior. Zeramos lá em Parintins e em tantos outros municípios. Tudo isso, resultado desse comprometimento dessa equipe. No social, nós avançamos com o Auxílio Estadual Permanente, que é o maior programa de distribuição de renda de todos os tempos. Ampliamos os restaurantes populares, prato cheio, e tantas outras entregas que nós fizemos. Falou-se muito tempo na identificação de novas matrizes econômicas, mas ninguém entregou nada além da Zona Franca de Manaus. Nós entregamos o gás natural lá no município de Silves. Lá nós temos a operação da Ineva, que agora, no mês de abril, vai inaugurar 3 turbinas e pela primeira vez na história, o estado do Amazonas será autossuficiente na produção de energia elétrica. Mas isso só aconteceu resultado de muito comprometimento. Eu lembro, meu presidente Roberto Cidade e os outros deputados que aqui estão, da briga que nós travamos lá atrás para quebrar o monopólio do gás. E a gente estava brigando com gente muito grande, com poderosos. Mesmo assim, a gente teve a disposição e a ousadia necessária para enfrentar essa briga. Porque esse era um compromisso nosso. Nós temos a perspectiva de viabilizar o empreendimento lá no município de Altazes para a exploração do potássio, que é outra matriz econômica importante. Nós temos a possibilidade de destravar, aliás, estamos licenciando um empreendimento lá no município de Apuí para a exploração das terras raras. Isso significa comprometimento, isso significa planejamento. Nunca se fez tanta entrega no estado do Amazonas, nunca se construiu tanto conhecimento. Ontem nós lançamos o Plano Estadual de Turismo, que vai nortear as ações do Estado para os próximos anos. Entregamos o nosso plano de bioeconomia para fazer essa transição para a economia de forma sustentável, utilizando os nossos recursos naturais para que eles possam estar conciliados
com a indústria e a gente fazer a produção em escala e, consequentemente, gerar emprego e gerar renda. Aqui diante de vocês estão homens e mulheres que emprestam a sua experiência, mas que, sobretudo, que emprestam a sua juventude, que emprestam a sua ousadia e que emprestam a sua vivência. Porque nunca a Assembleia Legislativa visitou tanto o interior como visita agora. É gente que conhece o mundo real, é gente que está próximo do cidadão, é gente que respeita o cidadão, e isso é importante. A gente vive num outro momento em que não se aceita político achar que é dono do seu mandato. Quem manda no político é o cidadão. Aqui nós somos empregados do povo, e aqui a gente tem que ter a paciência de ouvir e de entender o sofrimento de uma mãe, o sofrimento de um pai, a dificuldade que se passa no dia a dia, principalmente no interior. O estado do Amazonas não aceita, não admite mais arrogância, não admite mais prepotência. É um novo momento que a gente está vivendo. E a gente vai continuar trabalhando para manter esse legado, para manter tudo aquilo que a gente construiu. E nesse contexto, resultado de muita construção, de muito trabalho, hoje nós estamos anunciando o nome de alguém que tem essa vivência, que tem essa preparação técnica, de alguém que conheceu as dificuldades de ser filho de uma mãe solteira, que viveu no interior, que veio do interior e que veio para a capital em busca de oportunidades, e que vai nos representar e estará no Senado Federal em 2026. 2026 ele vai concorrer, ele vai estar a partir de 2027, que é o nosso delegado Rodrigo Sá. Bom dia a todos. Governador, esse momento é um momento muito especial, que certamente ficará marcado aí para sempre no meu coração e na minha memória. Eu quero cumprimentar em seu nome todas as autoridades aqui presentes no dispositivo, cumprimentar os prefeitos do interior que se fazem aqui presentes, cumprimentar os amigos da imprensa e a todos vocês que vieram aqui nessa data. Eu fico muito feliz e lisonjeado com essa indicação. Obviamente que ela é fruto da confiança que o senhor deposita em mim, mas acima de tudo também fruto da minha trajetória de vida profissional. Eu tenho mais de 2 décadas de serviços prestados à população do nosso estado. Mais da metade da minha vida eu estou como servidor público de carreira. Sou delegado de polícia há 15 anos, fui servidor público do Ministério Público do Estado do Amazonas por 8 anos, fui diretor do Detran, e lá, ao lado do governador, nós conseguimos implementar projetos importantes que verdadeiramente mudam a vida das pessoas, como a CNH Social. A CNH Social, mais de 100 mil pessoas, governador, no estado do Amazonas, e o Amazonas é recordista absoluto no país, proporcionou a oportunidade de uma vida melhor para as pessoas, geração de emprego e renda, oportunidade de um emprego, e ela me fez entender, essa jornada, essa experiência me fez entender que a função pública só faz sentido se for para transformar a vida das pessoas. E hoje, como vereador da cidade de Manaus, eu sigo nessa mesma linha. Tenho pautado meu mandato por discussões importantes, pela defesa de uma mobilidade urbana melhor, pela melhoria no transporte público, pela regulamentação de profissionais importantes para a cidade de Manaus, a pauta de defesa e proteção da mulher, com vários projetos em tramitação naquela casa, e muito especialmente uma discussão importante trazendo à tona na Câmara Municipal sobre a nossa Zona Franca de Manaus. O governador bem disse que é a nossa maior matriz econômica, sem prejuízo de tantas outras que o senhor oportunizou e que estão avançando no interior do estado, como a exploração do gás, como a possibilidade de exploração do potássio em Altazes. Mas, sem dúvida alguma, a Zona Franca de Manaus é algo que a gente precisa preservar e defender contra os constantes ataques que ela sofre. E aí eu trouxe
Eu trouxe a discussão na Câmara Municipal sobre temas importantes, sobre a melhoria na infraestrutura do nosso polo industrial de Manaus, para que novos investimentos surjam, sobre a necessidade de revisão do plano diretor, para que a gente possa atrair mais investimentos e ter um ambiente fértil para a geração de mais emprego e renda, de mais oportunidades, de uma vida melhor para as pessoas. E a gente precisa entender que essas oportunidades, governador, não podem existir apenas na cidade de Manaus. Elas precisam avançar para o interior. E eu falo isso porque sou filho, como o senhor bem disse, de uma mulher nascida em Humaitá, que foi mãe solo, me criou sozinha. Eu não tenho o registro do meu pai na minha certidão de nascimento, e com muito esforço, com muita dedicação, ela procurou me ensinar os valores do estudo e do trabalho. Na época dela era muito mais difícil. Não existia auxílio estadual permanente, não existia crédito rosa, e a história da minha mãe se confunde com a história de milhares de mulheres que são chefes de família no nosso estado. E é por isso, governador, que a minha principal missão aqui também é não só manter, como fortalecer o seu maior legado, que é cuidar das pessoas e do povo do estado do Amazonas. Não estou aqui por acaso. A minha trajetória me trouxe até aqui. A confiança que o senhor tem em mim. Eu vejo essa indicação para o Senado como uma oportunidade para trabalhar muito, para melhorar a vida das pessoas da cidade de Manaus e do nosso estado. Eu faço parte, governador, de uma geração que trabalha de fato, que entrega resultados e que, acima de tudo, respeita as pessoas. Bom, você acompanhou aí o discurso do governador Wilson Lima e do delegado Rodrigo Sá, vereador de Manaus, que se desponta para pré-candidato ao Senado Federal. O nosso programa Poder e Opinião vai ficando por aqui, agradecendo sempre a sua companhia e a sua audiência. Lembrando que a programação do NC News continua o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você fica bem informado, atualizado, observa o contexto de tudo que acontece e, principalmente, meus amigos, para quem gosta de se informar, está no lugar certo, não precisa nem trocar de canal, porque é 24 horas de notícias. Obrigado pela companhia, vem aí o nosso intervalo e daqui a pouco, ao 12h30, começa o NC Esportes. Um abraço a todos e até amanhã.